Boa tarde, irmãos e irmãs. Bom dia para o dia de amanhã, que é o quarto domingo depois da Páscoa deste ano chamado Ano C. E esse quarto domingo nos vai falar, claro, sempre de Jesus, mas também de Jesus como pastor. E nós estamos, junto com esse domingo, festejando o dia de nossas mães. Nós queremos colocar tudo isso nas nossas intenções e também na explicação das leituras que nós vamos fazer neste dia de hoje. Então, a primeira leitura é do livro dos Atos dos Apóstolos. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era necessário anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas, como rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando viram isso e glorificavam a palavra de Deus. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Deste modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, e provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos de seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra da salvação. O Salmo responsorial é o Salmo 99. Ele é um louvor a Deus, mas também um eco daquilo que aconteceu com a conversão de pagãos na região que agora, aqui se fala de Perge e Antioquia da Pisídia, não é a mesma coisa que Antioquia da Síria, de onde os dois apóstolos partiram em missão, em nome da comunidade de Antioquia da Síria. Fica na Turquia, essa Antioquia. Então, o Salmo responsorial diz: sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Ouçamos também a leitura do Evangelho,
continua sendo aqui do Evangelho de São João, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as reconheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, as leituras que nós ouvimos durante esses domingos, agora já é o 4º domingo da Páscoa, elas, em geral, são do segundo livro que Lucas escreveu. Ele escreveu o Evangelho, chamado Evangelho de Lucas, e os Atos dos Apóstolos. É uma primeira história da igreja, da evangelização como ela se deu nos tempos apostólicos. Então aqui, os 2 apóstolos, eles já foram enviados pela comunidade de Antioquia, então a cena não é mais Jerusalém. E os Atos dos Apóstolos colocam lá no capítulo 1, versículo 8, uma espécie de plano do livro dos Atos dos Apóstolos. Jesus, na hora de despedir-se e depois subiu ao céu, ele disse assim: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Então agora eles estão entrando aí nessa terceira fase, que é a missão dos 2 apóstolos e outros mais, junto com Paulo, mais dedicada aos pagãos. E aqui é a primeira viagem que eles estão fazendo, e eles têm que subir uma montanha, não é? Um planalto. É uma diferença bastante grande, não é? Entre Perge e Antioquia da Pisídia. Talvez mais de 1000 metros de subida, não só de subida, mas ao nível do mar sobe-se mais de 1000 metros. E aí, então, como de costume, Paulo e Barnabé vão para a sinagoga, que o judaísmo estava espalhado em muitas partes do Império Romano. E Paulo é de Tarso. Engraçado que Paulo não vai para Tarso, que lá ele é conhecido. E aqueles recados, por exemplo, que ele participou do assassínio, o martírio de Santo Estevão, segurando os mantos dos que apedrejavam Santo Estevão, o pessoal deve ter conhecido. Então ele vai para um outro lugar. Começa ali a missão. E então, como de costume, quando você não conhece, e os judeus também se relacionavam muito bem, Paulo vai para a sinagoga e, aqui não se diz, mas nós sabemos dos evangelhos, que normalmente se oferecia a chance de pessoas, sobretudo visitantes judeus, né? Paulo é judeu, né? Para poderem falar, né? E não se fala de que leituras houve na sinagoga, apenas que era um dia de oração na sinagoga. E eles aproveitam, falam em nome de Jesus, que talvez também já era conhecido, um profeta da Galiléia, que alguns diziam que era o Cristo, o Messias, mas eles trazem uma novidade. Este Jesus, que foi morto pelas autoridades judaicas, né, levado à condenação e executada pelo procurador romano Pôncio Pilatos,
ele não só foi morto, mas ressuscitou. E os judeus, sobretudo de linha farisaica, que era presente em Jerusalém, ao lado dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição, também esperavam a ressurreição. E aí vem Paulo e Barnabé e anunciam: é esse o Cristo. Foi morto, nós somos testemunhas de tudo isso, e ele ressuscitou. Então, é claro que depois da primeiro sábado, muita gente já gostou daquela mensagem, sobretudo um pouco dos judeus tradicionais da sinagoga, mas também os que se convertiam ao judaísmo. Acharam muito importante essa mensagem e se tornaram fiéis. E no sábado seguinte, então, claro, né, o narrador aqui ele diz que quase toda a cidade chegou lá na sinagoga, né? A sinagoga não devia ser grande, então devia ser em praça pública. E aí, quando eles começam a falar e a repetir a mensagem, a assembleia se divide. Então, os judeus que não queriam saber desses intrusos na sinagoga, eles não queriam ouvir, né? E outros queriam ouvir. Então, dividida essa assembleia, os apóstolos são expulsos da cidade por meio de pessoas ricas, influentes na sociedade, tanto judeus como cidadãos lá da cidade de Antioquia e Pisídia. Eles então vão embora. Isso vai acontecer frequentemente com Paulo, quando ele está viajando pela Turquia. São 3 viagens, né? Atual Turquia, depois lá na parte da Europa, onde nós temos a Macedônia, etc., Atenas, Corinto e daí por diante, né? Então ele chega à Europa, vai chegar, né? Então aqui é um exemplo da divulgação da missão e protestos e divisões. Então a missão, Jesus alertou que eles seriam expulsos das sinagogas, né? E que deveriam, né, durante a vida pública, Jesus falou, quando enviou os apóstolos de 2 em 2, que se não vos receberem numa casa, em família, vocês sacudam a poeira. Era uma expressão, né? Sacudir, quer dizer, nos rejeitam, nós vamos para frente, né? A palavra de Deus vai fazendo o seu caminho. E o evangelho de hoje, ele é bem curtinho, né? Então vejam, são poucos versículos, são uns 4 versículos apenas. E esse evangelho, já estamos no ano C, então toda vez no 4º domingo depois da Páscoa, se lê uma parte do capítulo 10 do evangelho de São João, onde ele fala de Jesus como bom pastor. Outros evangelhos também falam, né? Mas ele apresenta de uma forma diferente, né? Então, no ano A, uma parte, no ano B, outra parte, e agora, então, as consequências de tudo isso, não é? As minhas ovelhas me escutam, isto é, elas conhecem, como nos anos anteriores, ano A e B, foi dito, conhecem o seu pastor, escutam a sua voz e o seguem confiantemente. E Jesus, já no ano B, então continuando aquele capítulo, ele diz assim: eu sou o bom pastor, o pastor que ama tanto as suas ovelhas que dá a vida por elas. E aqui então mais um segredo, ele não só dá a vida por elas, mas vejam, ele dá a vida eterna. Já na primeira leitura, nos Atos dos Apóstolos, se fala que os judeus, rejeitando Jesus, rejeitando que ele ressuscitou,
como é que eles podem falar de vida eterna? Então eles como que trancaram a porta para não entrar na vida eterna. Claro que isso é uma posição, né? Mas fica evidente que está em jogo uma maneira de entender a vida, que ela não termina com a morte. Nós que cremos em Jesus, nós sabemos que ela continua. E continua, não é? Com Jesus, o bom pastor. Eu as conheço e elas me seguem. Escutam minha voz, né? Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Então esta vida eterna é a vida que Jesus, que morreu por nós na cruz, ele ressuscita e dá também. Então aqui ele afirma: ninguém poderá arrancá-las de minha mão. Ele já é capaz de dar a vida pelas suas ovelhas. Imagina agora que ele está vivo e ressuscitado, pode arrancar as suas ovelhas? Ninguém. Por quê? Porque eu e o Pai somos um, ele vai dizer. Então, estando nas mãos de Deus, estando com Jesus, que leva as suas ovelhas e carrega-as ao colo, elas têm a garantia de que terão a vida eterna e estarão para sempre com Deus. Amanhã é Dia das Mães, né? Aqui nos falamos, né, do Pai e de Jesus, o Filho. Fala-se do Espírito Santo? Não, mas se supõe. O que une o Pai e o Filho é o amor. E nossas mães, falecidas ou vivas, ou jovens que estão aí para se casar, todas elas têm este amor, não só pelo esposo, mas pelos filhos, netos, bisnetos, etc. Então rezemos amanhã por nossas mães para que elas continuem tornar presente, ser imagem de Jesus, o bom pastor, em nossas vidas, nas famílias e nas comunidades cristãs e na sociedade. Que assim seja.